Vamos lá, pessoal, para a gente terminar então este módulo de sistema digestivo. Tenho certeza que vocês já estão ansiosos pelo módulo de endocrinologia. Vamos falar sobre insuficiência pancreática exócrina. Então, exatamente o que é? Como o próprio nome diz, né? É uma incapacidade do pâncreas exócrino de exercer a sua função fisiológica. Qual é mesmo a sua função fisiológica? Produção de enzimas digestivas, amilase, lipase, protease. Principalmente, produz bicarbonato, auxilia na absorção de vitaminas, mas principalmente atuar em processos digestivos, absortivos, ao quebrar essas macromoléculas em moléculas menores, permitindo então a absorção desses nutrientes. Então, o pâncreas normalmente não consegue produzir essas enzimas e instala-se um quadro de insuficiência. E por que exatamente isto acontece? Por dois motivos. Ou em função de uma doença genética que se chama atrofia acinar pancreática, comum principalmente em pastores, principalmente pastor alemão, tá? Mas cães pastores de maneira geral, em que há como o próprio nome diz, uma atrofia pancreática, uma perda de células pancreáticas de origem genética que acaba aí por ocasionar essa insuficiência pancreática. Ou então a insuficiência decorre de um processo de pancreatite crônica que acaba por destruir extensamente o pâncreas, causando então um quadro de insuficiência. Então, de novo, insuficiência pancreática exócrina pode ser genética ou pode ser decorrente de uma pancreatite crônica grave que destruiu boa parte do tecido pancreático. Tudo bem? E do ponto de vista fisiopatológico, então o que acontece? Como já dissemos, o pâncreas não consegue produzir as enzimas de forma apropriada, interferindo então nos processos digestivos, causando um quadro de má nutrição. O animal não consegue mais absorver proteínas, absorver gorduras, absorver carboidratos de forma apropriada. Então, coloquei aqui para vocês verem o que é um quadro avançado de insuficiência pancreática. Então, esta aqui, perdão, é a menininha, uma paciente com quadro de insuficiência pancreática grave, extremamente avançado, extremamente caquética. Percebam aqui as proeminências ósseas muito visíveis, uma série de alterações dermatológicas, porque a ausência de absorção ou diminuição grave de absorção de gorduras acaba se refletindo nos processos metabólicos que envolvem o tegumento, né? Então, animal extremamente desnutrido, extremamente doente. E, infelizmente, essa paciente faleceu e a gente nota aqui na necrópsia um pâncreas rudimentar, extremamente atrofiado, bem pequenininho. Então ela apresentava uma atrofia pancreática muito, muito grave que culminou com a insuficiência pancreática. Do ponto de vista clínico, pessoal, a doença é caracterizada, então, por um quadro polifágico. O animal come com muita voracidade, porque ele tem um processo digestivo absortivo ruim, ele não consegue absorver nutrientes, então ele come, 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 e ele defeca em grandes quantidades. Então, normalmente, o tutor ele refere que as fezes do cão parecem fezes de vaca. Né? Isso é bem clássico, aquela grande quantidade de fezes relativamente amolecida, principalmente em função do teor de gordura nessas fezes. E o paciente, a despeito de comer excessivamente, ele perde peso ao longo do tempo. Então, essa é uma das poucas enfermidades em que há polifagia com perda de peso. E isso é absolutamente emblemático. Né? Então, principalmente, muita fome, perda de peso, defecação em grande quantidade e conforme a doença avança, o animal vai se tornando caquético, começa a apresentar alterações dermatológicas, então outros sinais de desnutrição grave relativo a um pâncreas que não funciona apropriadamente. Do ponto de vista de exames subsidiários, a hematologia ela é pobre, então, em termos de informações. Ela vai refletir a desnutrição, então pode apresentar anemia, principalmente em fases mais avançadas. Do ponto de vista bioquímico, pode haver hipoalbuminemia, também pelo processo de desnutrição. E uma coisa muito importante nas suspeitas de insuficiência pancreática é a dosagem de cianocobalamina, uma vez que a gente sabe que o pâncreas é muito importante na absorção dessa substância, dessa vitamina,
uma vitamina do complexo B, e isso também é importante do ponto de vista de tratamento, porque a gente tem que fornecer isso para o nosso paciente, uma vez que não é absorvido de forma apropriada. Tudo bem? Aqui a gente vê um paciente, é o irmão da menininha, o Piazinho, apresentando lesões dermatológicas, né, que já suscitaram a suspeita aí de insuficiência pancreática, uma vez que a irmã dele já tinha tido, ele vinha comendo muito, emagrecendo progressivamente também. Então o Piazinho apresentava as mesmas características que a irmã dele. Enfim, pessoal, dado essa característica clínica, o diagnóstico definitivo da insuficiência pancreática exócrina é feito por meio de um teste muito específico, que é a tripsina imunorreativa, né? Ou a sigla do inglês, Trypsin-like immunoreactivity, que é a a Trypsin-like immunoreactivity. Bom, traduzindo para o português, tripsina imunorreativa. Tá? É isso que vocês têm que saber. Qual que é o princípio desse teste? Ora, se eu tenho um pâncreas com poucas células acinares, ele vai produzir pouca tripsina. Então a tendência é que a tripsina esteja abaixo dos valores de normalidade. Tudo bem, pessoal? Então o que a gente espera é uma tripsina imunorreativa baixa, e isso define o diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina. Professor, e o tratamento da insuficiência pancreática exócrina? Uma vez feito o diagnóstico, como é que eu posso tratar esse paciente? Pessoal, é uma coisa muito simples. Se você tem um paciente que não produz enzimas, você vai fornecer enzimas pancreáticas. Então, basicamente, o que a gente faz, principalmente em termos de tratamento, é fornecer enzimas pancreáticas, em geral na forma de cápsulas manipuladas. E a dose vai sendo ajustada para o paciente conforme ele foi melhorando a sua desnutrição e a sua sintomatologia clínica. Então, simples assim. Tratamento da insuficiência pancreática é feito com enzimas pancreáticas. E outra coisa importante em termos de tratamento é a injeção de cobalamina, que é importante porque muitos pacientes apresentam deficiência dessa importante vitamina e que deve ser, então, administrada por via parenteral para esses pacientes. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é esse tratamento e o prognóstico é bom para a maioria dos pacientes com insuficiência pancreática, principalmente se a doença não estiver avançada, ele pode se recuperar plenamente, mas vai ter que tomar enzima pancreática o resto da vida. Tudo bem, pessoal? Fechamos aqui então o módulo de doenças pancreáticas. Basicamente a pancreatite e a insuficiência pancreática exócrina, que são as mais importantes, tá? E fechamos o módulo de sistema digestivo e fechamos então todo esse conteúdo que é tão importante na clínica médica de cães e gatos. Tá joia, pessoal? Na semana que vem a gente começa então com as doenças endócrinas de cães e gatos. A gente se vê na próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.